Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as energias astrológicas para o mês de julho. Na verdade, eu também vou falar um pouquinho sobre a numerologia do mês de julho, que está relacionado ao número 7, porque fazendo a contagem dos meses, a gente sabe que julho é o mês 7 e todo ano ele vai ter essa energia embutida. O número 7, ele fala de recolhimento, de isolamento, de introspecção, de busca por sabedoria, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual. Para quem está no hemisfério sul, principalmente, onde a gente tem a entrada do inverno, essa energia ela faz muito sentido para a gente ficar mais em casa, se recolher um pouquinho mais, trabalhar as questões psicológicas internas. Tudo isso vai ser sempre muito favorável no mês de julho. Já para quem, assim como eu, está no hemisfério norte, essa energia pode ficar um pouco desalinhada, porque só quem mora aqui sabe a importância que esses meses de verão têm na nossa vida, já que os invernos são mais rigorosos, são mais longos, e nesse momento em que o sol está brilhando lá fora, a gente só pensa em sair, em ficar fora de casa, em aproveitar a energia solar para nos reenergizar. Nesse caso, a energia do 7, ela também fala bastante sobre estudos, sobre aperfeiçoamento, sobre a gente buscar novos conhecimentos para poder aplicar na nossa vida. Então, também podemos usar dessa forma essa energia. Claro que ficar em casa, cuidar da casa, mas principalmente olhar para dentro, não importa o clima lá fora, vai ser muito importante durante esse mês. Essa energia está muito alinhada à energia do signo de Câncer, que também está no céu todo ano em julho até o dia 22. Então, a maior parte do mês está sob essa energia, que fala do acolhimento, que fala da energia do lar, da família, de estar mais próximo daqueles que a gente ama, de também se encontrar no nosso lar interno e cuidar das nossas emoções, acolher aquilo que a gente sente, o autocuidado, o nutrir, inclusive através da alimentação, mas também a nutrição emocional, são aspectos muito importantes para esse período. No entanto, para a numerologia, existe uma coisa chamada mês universal, porque senão todo ano a gente teria a energia do 7 e não haveria essa mutabilidade que existe na energia no céu, no cosmos e em todas as outras questões da vida, porque tudo é mutável. E para chegar à soma do mês universal, a gente tem que pegar o mês em questão, que é 7, julho sempre vai ser 7, e o ano em questão, que 2023, somando também dá 7. Então, 7 mais 7 eu vou somar, eu vou chegar no número 14, porém 14 dá mais do que 9. Os números eles são contados de 1 a 9 enquanto energias puras. Então, eu vou somar 1 mais 4 e a soma vai ser o 5. Julho é o mês universal 5. E o número 5, ele fala sobre impermanência, sobre imprevisibilidade, sobre liberdade. É uma energia de movimento, de mudanças. Então, tá muito relacionado às férias, né, que a gente tem no mês de julho, tanto aqui no hemisfério norte, que são férias mais longas, julho e agosto, mas no hemisfério sul também, julho é o mês de férias. Então, essa questão das viagens, do movimento, de estar nesse vai e vir, digamos assim, ela é muito forte. Num sentido mais interno, o 5 ele fala sobre desapego, sobre aceitarmos a impermanência das coisas, sobre trabalharmos o soltar, porque quanto mais controladora é a pessoa, quanto mais apegada ela é, maior a tendência que uma pessoa tenha a sofrer, que essa pessoa simbólica aí, que todos temos um pouco dentro da gente, tem uma tendência maior ao sofrimento. Então, trabalhar
trabalhar esse soltar, trabalhar esse fluir, tem muito a ver com a energia do número 5, que vai estar presente durante todo o mês de julho. Um exercício que eu gostaria de propor, que pode ser interessante aqui, é pensar, refletir aí por 2 minutos em algo que você queira se desapegar. Fazendo esse movimento consciente, direto, sabendo que a energia vai estar confabulando a respeito, você faz esse passo à frente para que a onda não te acerte, para que a onda não te pegue e você possa se adiantar aos processos que podem surgir. Então, coloca num papel ou reflete apenas a respeito sobre uma coisa que você precisa soltar. Às vezes é uma preocupação, às vezes é uma questão no trabalho, às vezes é uma mágoa com uma pessoa específica que fica ali voltando sempre à sua mente. No fundo, a gente sabe exatamente o que está afetando o nosso espírito nesse momento. E fazendo algo a respeito e tomando a frente, focando numa pequena atitude para você fazer mesmo em direção a isso, seja uma prática terapêutica, seja uma meditação em que você imagina que isso vai sendo liberado, seja escrevendo uma carta para essa pessoa, falando ali tudo que está incomodando, evitando assim que isso fique sendo remoído na sua mente e no seu coração. Você vai sentir também intuitivamente de que maneira você pode trabalhar o desapego, praticar o desapego. O desapego, de fato, ele é uma atitude mental. Ele é simplesmente quando vir aquele pensamento repetitivo, que é a ideia do apego, né? Se eu estou apegada, significa que eu sempre volto àquilo. É como se fosse um objeto que a gente se apega ali, fica grudado e não consegue soltar. Simbolicamente, seja lá o que você esteja apegado, é essa imagem factual, né, de ficar apertando alguma coisa, segurando contra si. E quando vier à mente esses pensamentos, é só você soltar. Imagina que ele está sendo soltado no ar, ou você mesmo trabalha mentalmente esse soltar o pensamento. Pense em outra coisa. Ou, quando vier aquele pensamento, analisa que sentimentos vêm junto e tenta perceber o que esses sentimentos querem te dizer. Às vezes ele está tentando te direcionar para um processo de cura, de desenvolvimento, de você olhar para aquela questão de uma outra forma. Quando a gente evita muito, a gente vive nessa evitação das coisas, ou evitamento, agora eu fiquei confusa sobre essa palavra, mas enfim, quando você vive nesse fugir, né, das coisas que incomodam, elas vão ganhando força dentro de você. E esse é um mês muito importante para a gente fazer as pazes com o nosso passado, para a gente trabalhar os nossos apegos, para que daqui para frente, esse restante do ano de 2023 possa trazer realmente coisas novas e diferentes daquilo que a gente está vivendo até então. Se 2023 ainda não trouxe nada de novo para você, porque o ano mudou, mas se a sua vida continua igual, se as suas questões, se aquilo que está diante de você não é algo novo, algo empolgante, significa que você pode estar preso ou presa a questões passadas que continuam sendo retroalimentadas, o que impede de abrir o nosso campo para as infinitas possibilidades que o universo tem para a gente. Tem muitas coisas novas, diferentes, querendo surgir, querendo se mostrar para você, mas esse apego, essa lente fechada num único ponto, foco ali muito grande numa única questão, geralmente desafiadora, porque a gente tem mais facilidade, um viés até do nosso cérebro de autoproteção, de preservação, um instinto de sobrevivência talvez. É meio estranho pensar
pensar nesse modelo de processamento da nossa psique que está sempre voltada para o que está incomodando, sempre voltada para o que está dando errado, sempre preocupada com o que pode acontecer. É sim um pouco do nosso processo que trouxe a gente até aqui enquanto espécie, porque se o ser humano não fosse assim, se ele não ligasse para nada, não se preocupasse com o clima, com o leão que poderia atacar, com os inimigos da tribo que mora perto, se ele não tivesse esse tipo de processamento, de análise do ambiente, fisicamente falando, como espécie, a gente não teria chegado até aqui. Só que hoje, como a gente vive uma vida com mais facilidades, porque a vida moderna, né, ela nos traz essa possibilidade da gente viver de uma maneira mais tranquila, o nosso aparelho psíquico, ele ainda vê a vida como uma selva. Ele ainda vê as situações como um potencial perigo à nossa subsistência, à nossa sobrevivência. Então, ativa muito questões corporais. E os hormônios que liberam, a química gerada no nosso corpo, ela é a prova disso, de como uma situação simples do viés racional pode encadear uma reação em cadeia no nosso corpo, como se algo muito grandioso e sério estivesse acontecendo. Mas enfim, eu fui longe aqui, mas para trazer para você esse convite para você se analisar, para você se observar, para você perceber algo de muito profundo que existe em você, que esse movimento de olhar para dentro vai nos convidar a acessar, e essa energia do 5 vai nos ajudar a desapegar, a soltar uma ideia sobre a gente que está defasada, distorcida e que acaba atrasando a nossa vida. Observa durante o mês o que pode acontecer, os gatilhos que você pode ter, mas faça esse movimento consciente de buscar momentos de retiro, de fazer uma profunda reflexão mesmo sobre algo muito íntimo sobre você que já não vale mais a pena carregar daqui para frente. Em relação à astrologia, a gente começa o mês com a energia de uma lua cheia no signo de Capricórnio. Então, o Sol ele tá lá em Câncer, um signo altamente sensível, intuitivo, emocional, que faz a gente fazer esse mergulho nas nossas águas emocionais internas, no nosso passado, nos nossos processos que trazem muito essa carga emocional. E a lua em Capricórnio, ela vem trazer esse equilíbrio para o lado mais maduro, emocionalmente falando. Então, ela pede para a gente um certo distanciamento emocional. Ela ajuda a gente a fazer esse mergulho sem se envolver tanto. É como se, em vez da gente estar vivendo o filme, é como se a gente assistisse o filme de longe. É como se a gente pudesse voltar às questões que nos afetam emocionalmente, mas a gente tivesse uma ferramenta à nossa disposição, que é esse afastamento emocional, para trazer uma certa percepção que a gente não tinha tido antes, enquanto a gente estava totalmente envolvido. Então, nesse início de mês, com a energia da lua cheia, é um momento muito favorável para processos terapêuticos, é um momento favorável para a gente analisar, inclusive, as crenças familiares que impedem a gente de alcançar questões materiais maiores, porque a gente vem de uma origem familiar, pelo próprio contexto social, a maioria das pessoas no planeta Terra, no século passado, viveu em contexto de guerra, viveu em contexto de escassez, e isso vai sendo passado através do nosso sistema familiar e chega até a gente. E essas crenças familiares, é só você observar, não precisa ir lá no século passado, mas é só você observar a maneira como a sua família lida com o dinheiro, principalmente os seus pais, que são os seus maiores professores na infância. A criança, ela deposita todo o poder da vida dela, toda a autoridade
nos pais. E se esses pais têm visões distorcidas sobre o dinheiro, ela vai acolher aquilo como verdade. Ela vai achar que é difícil ganhar dinheiro, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo. N crenças que a maioria das pessoas tem. Também crença sobre trabalho, crença sobre crescimento profissional, sobre realizar a nossa missão enquanto fazer algo que a gente ama, servir o mundo e ser recompensado por isso. Muitas pessoas também têm esses desafios hoje em dia por conta até de uma certa cobrança que existe de fazer algo muito grandioso, de fazer algo muito que traga muita transformação e que traga muito sucesso. Então existe também uma cobrança um pouco velada sobre ter que ser bem sucedido no trabalho. E a gente precisa ajustar um pouquinho isso, a questão das crenças que nos impedem de alcançar um lugar melhor profissionalmente falando, mas também fugindo dessa cobrança, desse conto, né? Essa ideia que a gente tem de que a gente tem que ser muito realizado profissionalmente, fazer o que a gente ama e ser feliz para sempre. Então, da mesma forma que antes eram incutidas na nossa mente essas ideias com relacionamentos através dos contos de fada, hoje existe esse conto de que a gente tem que encontrar o nosso propósito e que a gente vai se realizar nisso para sempre e ser muito bem recompensado, e é isso. O que a gente não percebe é que tanto as nossas relações quanto as nossas profissões, porque pode sim ser mais de uma, elas são fluidas. Antigamente existia essa ideia de casar com uma única pessoa e ficar para o resto da vida, não importasse a qualidade dessa relação, e de encontrar uma profissão e ficar nela para o resto da vida, não importa se a gente gostasse ou não. Hoje em dia, as coisas elas mudam com mais velocidade e existem mais oportunidades. Antigamente, as oportunidades eram escassas, então se você tinha uma, você tinha que se agarrar a ela porque poderia não haver outra. Hoje a gente percebe essa dinamicidade do mundo, essa rapidez, essa gama de oportunidades, então a gente precisa sim perceber que se vem um impulso para fazer algo, siga esse impulso, mas não crie expectativas de que precisa ser isso para o resto da vida. São fases que a gente pode viver e a gente está tendo a oportunidade de viver muitas vidas em uma, de viver várias experiências, de estar com várias pessoas, sendo a sua vontade ficar apenas com uma ou não, mas não se forçar, nem se cobrar para ficar com uma única pessoa a vida toda, encontrar o amor da sua vida, mas principalmente, que é o foco aqui dessa lua em Capricórnio, achar um emprego, uma profissão que tenha um propósito maior e que vá me trazer satisfação em todos os sentidos e que eu vá ser bem remunerada e vai ser assim pro resto da vida. Porque essa pressão faz com que a gente deixe oportunidades muito interessantes de lado e que a gente busque, às vezes, coisas que não fazem muito sentido e não ressoam com a gente, só porque a gente está nessa busca utópica por coisas que talvez não vão nos satisfazer no longo prazo, mas que não significa que elas não sejam pra gente só por causa disso. No dia 9 de julho, a lua fica minguante no signo de Áries. E esse é o momento do mês da gente realmente se recolher, da gente diminuir o ritmo. E estando em Áries, isso vai ser um desafio pra gente, porque as demandas, as vontades, os desejos vão ser de sair fazendo e a pressa vai estar nos consumindo. Mas a lua ela vem nos mostrar que existe algo que a gente precisa aprender a esperar. O ritmo ele precisa mudar se a gente quiser ter sanidade mental, porque a gente percebe hoje a rapidez que as coisas acontecem, principalmente por conta dessa interconectividade que existe com as redes sociais e o mundo virtual. Quanto mais conectado você fica, quanto mais horas por dia você passa conectado à internet, mais a gente sente essa ansiedade
mental, às vezes até física, essa angústia, essa pressa surgindo muito forte dentro da gente. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado para perceber que o ritmo natural das coisas é outro, que se você olhar para a natureza, as coisas acontecem num ritmo diferente. E como somos seres naturais e pertencemos à natureza, não somos seres digitais criados artificialmente, a gente acaba cedendo a um ritmo que não é o nosso ritmo natural. E isso causa questões físicas, mentais e físicas mesmo, de saúde, de estresse, de burnout, de depressão, tantas outras doenças que a gente está vendo hoje que partem de uma questão mental, por isso são consideradas de saúde mental, mas elas afetam o nosso corpo físico, elas trazem questões de saúde e a gente precisa aprender a cuidar melhor disso, a nos desconectarmos quando for preciso. A gente não precisa ficar o tempo todo conectado, respondendo a demandas, respondendo na hora. Então essa pressa, essa pressão, ela precisa ser trabalhada. E nessa semana de lua minguante aí, do dia 9 até o dia 17, quando a gente vai ter a lua nova, ela vai estar mais forte. Então, descanse. Se você puder planejar o seu mês de acordo com a astrologia, deixa esses primeiros 15 dias mais tranquilos, com menos compromissos, mais trabalho interno e depois do dia 17 a energia começa a crescer novamente, a se movimentar, a estar à disposição para que a gente possa usá-la com sabedoria, ou seja, tudo tem o seu tempo certo e nesse momento ali, depois do dia 9, entre o dia 9 e o dia 17 principalmente, a energia vai estar mais baixa, o ritmo vai estar mais lento e a gente precisa de recolhimento. Então acolha essa vontade, essa necessidade, pode ser que você se sinta mais cansado, fisicamente falando, pode ser que a vida também traga esse movimento, porque tudo é um espelhamento, então sabendo disso, prepare-se para isso e faça o melhor uso dessa energia. No dia 17, o Sol e a Lua vão se encontrar no signo de Câncer, que é um signo do elemento ar, um signo mais acolhedor, um signo que fala desse universo familiar e relacionado ao nosso lar. Então, todos esses assuntos, e principalmente para você que entende um pouquinho mais de astrologia, os assuntos da casa em que você tem Câncer no mapa, então as energias de Câncer são o tema geral da alunação, mas para cada pessoa vai ativar áreas da vida diferentes, dependendo do mapa natal. Então, se você tem Câncer na casa 1, vai ser um momento de muita energia, de novos inícios, de você cuidar melhor do seu corpo físico, talvez iniciar algo novo com mais força, com mais empenho, com mais dedicação. Na casa 2, a parte financeira, então trabalhar a questão de valores, perceber como você vem lidando com o seu dinheiro, se libertar dessas crenças familiares em relação a isso, pensar nessa questão dos valores e da questão financeira. Na casa 3, se comunicar com mais amorosidade, rever a forma como você vem se expressando, também pode ter relação com irmãos, com parentes, com primos, vizinhos que fazem parte do ambiente mais próximo e também coisas relacionadas à mente, aos estudos, à intelectualidade e também favorece bastante pequenas viagens, então dentro desse mês de férias, fazer viagens, estar com a família também é muito interessante. Se você tem Câncer na casa 4, pode ter relação com Câncer em si, então o lar, a casa, a família, o seu mundo interno, cuidar das suas emoções, cuidar mais de si mesmo, se acolher, se amar, se nutrir e também fazer alguns ajustes nas relações familiares, olhar para o passado no intuito de ressignificá-lo. Então os temas cancerianos acabam sendo reverberados com mais força em quem tem Câncer na casa 4.
Câncer na casa 5 vai ativar a área que fala de namoro, de romance, de lazer. Então é um mês para você aprender a se divertir, perceber se você vem se dedicando ao seu descanso, ao seu ócio, se você tem hobbies, trabalhar questões de autoestima, questões com os filhos também. Então, até por ser um mês de férias, cuidar mais desse contato com seus filhos, tá mais junto com eles, fazer atividades juntos, então todos esses temas podem estar bem evidenciados. Câncer na casa 6 tem relação com o trabalho, com a rotina, com a vida diária, cotidiana. E aqui o convite é para começar uma nova rotina, para cuidar melhor da sua saúde, para olhar para sua alimentação, como que tá, como que você vem se nutrindo. Se você não vem comendo por emoções, então comendo as emoções, o comer emocional, né? Se isso não vem fazendo parte da sua vida. E como você pode trabalhar isso e o ambiente de trabalho, como você pode melhorar, como você pode mudar a sua rotina para que ela se torne cada vez mais aconchegante para você, uma rotina que tenha tempo para você praticar o autocuidado também. Câncer na casa 7 vai ativar a área das suas relações, então vai ser um mês muito interessante para você focar nas suas relações interpessoais de uma maneira geral e principalmente nas relações afetivas, se você for casado ou tiver um parceiro aí de muito tempo na sua vida, para você fazer ajustes na relação, para você dar mais amor, mostrar mais o seu amor ou rever essas questões afetivo-amorosas, fazer alguns ajustes, talvez perceber se você vem demonstrando para o outro o mesmo amor que você dá a si mesmo, se você fica cobrando, não cair na carência, não cair nessa cobrança do faça por mim o que eu faço por você, enfim, ajustes precisam ser feitos aqui. Então, as relações vão estar em foco para você nesse ciclo. Câncer na casa 8 favorece muito autocura, todos esses processos de transformação, de mergulho interno, de trabalhar as emoções, de olhar para o passado, vão estar muito favorecidos, mas intensificados. Então, às vezes pode vir sim através de um desafio emocional, ativar muito o seu emocional, você se sentir mais sensível durante esse mês. Os processos de transformação, eles vão ter um gatilho aí para você, e o pedido é para você olhar para isso, acolher, mas principalmente transformar, transmutar através da cura, para que isso não volte de novo para aquele quartinho escuro dentro de você. A dica que eu dou é faça terapia, ou pelo menos pratique a escrita terapêutica ou qualquer outro tipo de terapia que aparecer para você. A sua alma, a sua intuição, elas vão indicar os sinais aí para onde você precisa ir. Câncer na casa 9 favorece muito novos estudos, novos cursos, viagens internacionais. Então, se você está pensando em morar fora, e é uma tendência do seu mapa, porque Câncer na 9 tem ou esse desejo, ou acaba em algum momento da vida tendo essa experiência no exterior, é um momento muito favorável para você buscar projetos concretos. Então, seja pelo estudo, pelas viagens, para você rever também as suas crenças familiares, aí no caso de Câncer. Então, tem muita coisa para ser trabalhada, é um mês bem dinâmico, bem interessante para você. Câncer na casa 10 ativa muitos assuntos de carreira, e isso pode ter muita relação com a reflexão que eu fiz sobre propósito. Então, um momento muito favorável de maneira concreta para as questões profissionais, trocar de profissão, buscar uma nova profissão ou ter uma promoção no seu trabalho, enfim, questões com chefes, com autoridades no trabalho também se intensificam, mas a reflexão que precisa ser feita é: eu amo o que eu faço? Eu tô feliz onde eu tô, fazendo o que eu tô fazendo? Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso melhorar?
Como que eu posso fazer uma transição para algo que me traga mais satisfação, para você, se você perceber principalmente que está nessa prisão da ideia do trabalho único para a vida toda, que você faça uma reflexão muito sincera sobre isso e perceba como pode mudar, como pode melhorar, talvez ter algo em paralelo, mas procure fazer algo que você ama, porque isso vai trazer um sentido de satisfação pessoal, profissional, interna, que vai mudar toda a sua vida, vai reverberar em todos os outros campos, em todas as outras áreas da sua vida. Câncer na casa 11 favorece muito questões com grupos, com amigos, então você estando mais próxima dos amigos, você chamando mais eles para ir na sua casa, para fazer coisas juntos, então cuidar das pessoas que você ama aqui mais no sentido de grupos de amigos, de pessoas com quem você não tem necessariamente laços de sangue, talvez buscar um novo grupo, um grupo de estudos, um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, um grupo de esportes, qualquer coisa que faça você se sentir pertencente a um grupo de pessoas que tenham o mesmo objetivo, que gostem das mesmas coisas, porque câncer aqui tem muito a ver com fazer o que a gente ama. E como a casa 11 também está relacionada a projetos futuros, você começar a pensar o que eu quero para minha vida daqui para frente, que projetos eu quero dar a minha atenção, colocar a minha energia, alimentar com a minha empolgação até o final do ano. Também é um foco bem interessante para você ter nesse momento. Se você puder, faz uma lista desses projetos, coloca mesmo numa lista de intenções aquilo que está pulsando no seu coração nesse momento. E por fim, Câncer na casa 12 fala de processos internos também bem ativados, desafios emocionais, questões familiares que podem surgir. É uma casa um pouco mais desafiadora sim, mas também fala muito de você sentir essa conexão com a sua família cósmica, com a sua família espiritual, saber que você está sendo olhado, amparado, ajudado, guiado por eles e que você não vai ficar sozinho, seja lá o que estiver acontecendo. Então é um mês muito mais de recolhimento, de trabalho interno, tudo que eu falei de reflexões aqui serve muito para você nesse sentido, você que tem câncer na casa 12. Se você não sabe em que casa do seu mapa você tem os signos, no caso câncer aqui esse mês, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo em que eu ensino a ver as casas astrológicas. Mas claro, se você é muito leigo em astrologia, talvez você precise começar aprendendo a fazer o seu mapa. Então eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também para você fazer isso. Caso mesmo vendo os dois vídeos fique muito confuso, fique muito complicado, eu estou com a minha agenda aberta para atendimentos de mapa astral ou mapa anual, que é o mapa da Revolução Solar, então eu fico à disposição também para poder ajudar você no que você precisar. E aí, para fechar a energia do mês de julho, eu tirei uma cartinha do tarô, que inclusive é esse aqui, Tarô Zen do Osho. Ele tá disponível lá na minha lojinha, Biblioteca do Despertar, onde tem também outros títulos que eu li, que eu validei sobre desenvolvimento espiritual, astrologia, espiritualidade, física quântica. É bem interessante esse conhecimento que a gente pode adquirir quando a gente acessa através desses livros, através desses oráculos, algo que nos escapa muitas vezes no nosso nível de consciência e na vida que a gente leva cotidiana. Então é interessante ter esses momentos de poder escolher o que a gente vai consumir, sem estar o tempo todo sendo bombardeado com conhecimentos externos, como quando a gente se conecta nas redes sociais. Eu acho que a leitura, a conexão com o oráculo, que está muito favorecida, inclusive esse mês, são coisas que partem da gente. É uma busca pessoal e também fala de um empoderamento pessoal, porque a gente não está à mercê do que nos trazem sem que a gente escolha. Se a gente
puder comparar, a internet hoje, ela é muito parecida com a TV aberta antigamente. Você ia e não podia escolher muito bem o que você queria ver. Você podia mudar de canal, então você pode mudar de plataforma, você pode mudar de conta, mas o conteúdo ele está sendo ali entregue para você sem que você possa escolher. Já quando você lê um livro, quando você escolhe o que você vai consumir, você se dedica àquilo, é uma escolha pessoal e traz também um desenvolvimento muito maior do que a gente entrar em contato com algo que não é necessariamente o que a gente precisa naquele momento. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, foi porque você escolheu ver esse vídeo. Ele pode ter aparecido para você de alguma forma, mas você escolheu continuar ali, né? E não algo que foi jogado para você e você teve que acolher. Por isso, repense bastante também o uso das redes sociais e a maneira como você vem consumindo conteúdo na internet. Mas enfim, para fechar, a cartinha que saiu para esse mês foi essa daqui, Consciência. Eu amo essa carta porque ela traz justamente essa imagem búdica, essa imagem plena, essa imagem forte de alguém que está de posse da sua integridade consciencial. A gente precisa entender que tudo é consciência, que tudo passa pelo estado de consciência pura que emerge de tudo que existe, que é, na verdade, o pano de fundo de todas as coisas. E quando a gente faz esse movimento de introspecção, esse movimento para dentro, na verdade a gente está resgatando essa conexão com a consciência que somos. E a gente também acaba se conectando com o nosso verdadeiro poder. Porque quando a gente fica muito preso ao mundo, às ideias do mundo, aquilo que nos é colocado como verdade, a gente vai só absorvendo. A mesma ideia que eu falei das redes sociais, a gente só absorve. Mas quando a gente para, reflete, olha para dentro e se torna simplesmente um testemunho do que está sendo transmitido internamente, do que está passando dentro da gente, do que está vindo, do que está florescendo, do que está nos atormentando, a gente começa a sentir brotar também um empoderamento de que aquilo não é a gente, de que nós não somos essa dor, nós não somos esse medo, nós não somos nem as coisas boas também, porque a consciência, ela é. Ponto. Essa questão do bom, ruim, da validação, da polarização, ela vem do ego, da mente racional. Então, apenas ser traz pra gente uma força muito grande de que a gente pode superar qualquer coisa que venha do nível físico, porque a consciência, o nível de ser, ela tá acima disso, ela está além disso, na verdade. Então que esse mês você consiga se conectar com a sua verdadeira consciência, com essa força interna que habita em você e que é capaz de superar qualquer dificuldade que a sua mente diga que você tem, porque no fundo não existe nenhum desafio, existe apenas uma mente amedrontada, presa a uma ideia pré-estabelecida de que ela não pode, não consegue, não é merecedora, não é capaz, e essas crenças precisam ser abolidas com a força da nossa consciência. Então é isso, eu desejo para você um excelente mês de julho, eu espero de verdade que essas informações tenham ajudado você de alguma forma, inspirado, trazido uma sementinha que você possa regar e colher durante esse mês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, para eu saber que esse conteúdo é relevante para você, que as minhas informações te ajudaram de alguma forma. E escreve aqui nos comentários o que você espera para o mês de julho. Eu vou adorar saber quais são os seus planos, suas expectativas, a sua energia para esse mês. A gente segue juntos e juntas aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!